Shalom Adonai, graça e paz, boa noite. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós estamos no nosso 25º dia desse nosso propósito com as mãos levantadas. Sim, e vamos até o dia 30 de agosto. Sempre gosto de falar com vocês sobre isso, né? De que apesar de agosto ter 31 dias, vamos ficar aqui até o dia 30, debaixo da graça, debaixo da bênção de Deus. Estamos aí quase chegando no finalzinho do nosso propósito. Ainda faltam mais 5 dias para a gente estar aí debaixo da bênção, debaixo da graça de Deus. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo ter vocês aqui conosco, né? Eu sempre vejo aí pelas estatísticas, as métricas que é dada aí, que o pessoal gosta de entrar mais de noite do que de tarde e de manhã. Mas eu não entro agora de noite não é por causa disso não, porque agora que deu um tempinho aqui. Acabei de dar aula e aqui agora que deu o tempo. Amanhã tem reunião pra gente, pregação depois, nem sei, talvez seja de manhã. Amanhã pra gente poder estar fazendo essa nossa live. Como eu sempre digo, compartilha aí com pelo menos umas 10 pessoas. Vai mandando aí, ó, o aviãozinho. Plum! Vai mandando para pelo menos umas 10 pessoas. E você que está assistindo a gravação, porque às vezes você não está ao vivo comigo aqui agora, né? Então você pode estar assistindo a gravação, manda aí também, compartilha para muitas pessoas, para a gente poder alcançar muitas vidas aí nesse tempo. Bom, hoje nós entramos numa fase que é zerando pendências espirituais. Rodrigo, como assim? Porque agora as nossas lives têm algumas propostas, né? A gente falou ontem sobre desentulhando poços e eu quero aqui que a gente possa zerar agora as pendências espirituais. E a gente tem que entender um pouquinho mais sobre isso e eu quero que a gente possa ler o texto que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é o que a gente tem que entender, né? Que o pecado estanca a nossa vida e o fluir da vida de Deus em nós. Vou repetir. O pecado estanca a nossa vida e o fluir da vida de Deus em nós. Gente, como eu disse, essa última fase agora desses nossos 30 dias de mãos levantadas, ela tem que ser um pouco mais eclesiástica, né? Os outros a gente conseguiu ainda alcançar, abranger mais algumas pessoas, mas agora não tem jeito. E que bom isso, né? Porque a gente tem que falar de algumas coisas, a gente não pode fugir de alguns assuntos. Pecado é um deles. Porque o pecado é uma ruptura e que verdadeiramente interrompe aquilo que é o fluir de Deus na nossa vida. A gente não tem noção do que é o pecado. Por isso que a gente brinca tanto. É porque a gente vive numa época agora em que a graça de Deus ela é abundante. Então ainda há perdão, né, a reconciliação, a justificação. Então, como a gente tem essas coisas, a gente meio que banaliza algumas questões com o pecado, mas o pecado é terrível. O pecado, declara o profeta Isaías, que causa separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele causa distanciamento. E eu falo aqui de todo nível de pecado. A igreja evangélica brasileira ela tem um mal terrível. Qual é o mal da igreja brasileira? Ela costuma bater muito em alguns tipos de pecado. E é uma coisa que eu sou muito contra a igreja brasileira. Para mim, você tinha que bater nos pecados igualmente. Vou dar um exemplo. Eu vejo muito, acabou de sair agora, né? Do mês de julho, que é o mês do orgulho LGBT, né? E a gente viu aí muitas igrejas, muita gente se posicionando contra, né? E batendo, né? Homossexualidade é pecado. Beleza. Por que você não vai ver o pessoal fazendo um mês contra o adultério? Entende? Um mês contra a pornografia. Entende? Então o problema não é o pecado. A gente tem que bater. Se vai bater um pecado, bate em todos, filhão.
entendeu? Porque um adúltero, ele tem tanta culpabilidade diante de Deus contra o homossexual, sendo hétero. Entende? A condição é a mesma. Por isso que é necessário a questão do pedido de perdão, do arrependimento e deixar a prática. Eu poderia ficar falando aqui de várias coisas. Às vezes eu fico vendo as pessoas batendo tanto em pessoas que são usuários de drogas ilícitas. Por exemplo, o cara que usa maconha, ele usa cocaína, né? Às vezes um êxtase, alguma coisa assim. Mas você não vê o pessoal batendo tanto em quem bebe bebida alcoólica, quem usa drogas lícitas, né? Que se entope de medicamento. É isso que a gente tem que entender. E é tão pecado, tão errado contra outra coisa. Só que uma é ilícita, a outra é lícita, né? Eu fico vendo, às vezes, a gente batendo tanto em vícios ilegais, né? Como a gente falou aqui agora, mas os vícios legais a gente deixa, como gente que entope de Coca-Cola. Que isso, Rodrigo? Coca-Cola também é droga? É. Esse trem é usado para poder desentupir vasos sanitários, desenferrujar parafuso. E você não vai ver as pessoas batendo tanto na questão do consumo de drogas como na questão de uso no consumo de Coca-Cola, como no uso de drogas, por exemplo. E faz tanto mal para o corpo quanto. É isso que a gente tem que entender. Alguém colocou aí, café, não é, pastor? Café também, né? A gente vai ver muitas pessoas falando sobre bebida alcoólica, mas e quem é viciado em café também, né? Porque tudo em excesso faz mal. É isso que a gente tem que entender sobre essa prática do pecado, né? O pecado, ele causa uma ruptura. Esse nosso corpo aqui, gente, ele não foi feito para perecer, tá? Ele não foi feito para a morte. E eu gosto muito de falar sobre isso porque quando você vai ver Adão e Eva no Éden, a compleição física deles era muito próxima do que nós temos hoje. Qual que é a diferença? O nosso corpo hoje ele foi corrupto, ele é corruptível, ou seja, ele foi corrompido pelo pecado. Se você for ver o corpo glorificado de Jesus, que é declarado nos evangelhos, Jesus tinha mão, Jesus tinha boca. Rodrigo, como é que você sabe disso? Porque a Bíblia fala, ele preparou peixe, ele comeu. Então você só pode fazer se você tiver mão, você só pode comer se você tiver boca. Entende? Então, mesmo o corpo glorificado de Jesus tinha a fisionomia, né, dele, a compleição física era igual a nossa. Então o nosso corpo não foi feito para a morte, ele foi corrompido e ele vai ser restaurado, em nome de Jesus. Então por isso que a gente não pode viver na prática do pecado. A gente não pode ficar vivendo uma vida de separação, porque tudo que separa cria distanciamento. E o pecado vai causando separação entre nós e nosso Deus. E a separação cria distanciamento. Toda vez que há uma separação, a tendência é aumentar a distância. Se separa, é difícil você se aproximar. É por isso que a gente tem que evitar pecar, porque o pecado distancia. E de todos os níveis, como eu disse, a gente costuma bater muito em alguns tipos de pecado e deixar alguns outros. Tem pessoas que falam muito da idolatria dos nossos irmãos católicos, mas tem pessoas que idolatram pessoas, idolatram circunstâncias. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que ele não costuma ir no culto de manhã. Minha igreja agora tem 4 cultos, né? 2 de manhã, 1 de tarde e outro de noite. E o cara não quer ir de manhã, né? Por quê? Porque ele tem que jogar o futebol dele domingo de manhã, é sagrado, literalmente. Aí às vezes não tem culto à noite por algum motivo, né? Ou às vezes tem que ir de manhã por alguma situação. Não, meu futebol é sagrado. Idolatria. Tanto quanto alguém que se dobra o joelho diante de uma imagem, o cara idolatra uma situação. Gente que fala assim, não, porque eu tenho que lavar meu carro toda semana. Precisa mesmo, sabe? Se não lavar naquela semana, naquele dia, naquele horário, tem algum problema? Eu tenho que fazer. Idolatria. Gente que idolatra os filhos. Não, porque meu filho é isso, meu filho tiver. Idolatria, pessoas. Que a gente chama de androlatria.
Idolatria fala de ídolos. Andro fala de pessoas. Tem pessoas que não idolatram ídolos, mas idolatram pessoas. Idolatram situações. É pecado, do mesmo jeito. Agora, por que a gente bate tanto lá nos irmãos católicos e deixa de ver o nosso? Né? Tem um ídolo. Ah, não, por que não? Eu admiro a pessoa, mas eu não posso ficar sem ouvir a mensagem dela todos os dias. Ah, não, eu só admiro a pessoa, mas se eu não ouvir aquela voz, eu não consigo avançar na minha fé. Então sua fé depende de uma pessoa, de uma pregação, de alguém específico? Cuidado, idolatria. Entende? Então a gente costuma errar em bater em um ponto e esquecer dos outros. Sabe? Cuidado, muito cuidado com isso. Se você for ver as situações, as seduções, veja ela como um todo, não só como algo específico, né, de um caso de alguém específico, que você pode estar falando de alguém e você está vivendo algo, sabe? Eu gosto muito quando Jesus ele fala, olha, você que vai falar do cisco do olho do seu irmão, cuidado, tira a primeira trave do seu, porque às vezes, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Às vezes tem um camarada lá que fuma maconha. Que isso, Rodrigo? Você é a favor do uso da maconha? Não, eu sou contra. Mas tem lá um cidadão que manda a liberdade para dentro da cabeça. Aí você vai lá e... não pode fumar maconha, porque a maconha é isso e aquilo. Só que você bebe cerveja todo dia, safado sem vergonha. Aí você tá falando do cara que fuma maconha, mas você toma o seu grau. O que tá adiantando? Né? Você tá falando do cara que fuma maconha, mas você bebe. E aí? É exatamente isso que o texto está querendo dizer. Entende? Se você for falar de algo, que isso tudo é vício. Maconha e bebida alcoólica é vício. Só que o dele é proibido porque é ilícito. O seu é permitido porque vende aí no bar da esquina. Entendeu? Mas é a mesma coisa. Ambos são vícios. É isso que a gente tem que compreender. Né? É você ver, como eu disse aqui, né? O camarada que é hétero fala, você homossexual vai pro inferno porque você se relaciona com pessoa do mesmo sexo. Mas ele é adúltero, trai esposa. Safado sem vergonha. Toma vergonha na sua cara. Fala dos outros, fala do pecado dos outros, tá praticando o pecado dele escondidinho lá, marcando com a amante no WhatsApp. Olha aí. Então não adianta nada. Pra que você tá falando com os outros? Entende? É isso que você tem que compreender. A gente não pode querer condenar um pecado e se esquecer, né, dos outros, né? Porque pecado é pecado. Na Bíblia não tem a diferença, não, porque esse aqui é um pecadinho, esse aqui é um pecadão. Não. Diante de Deus, um assassino e um mentiroso têm a mesma condição. Que isso, Rodrigo? A condição é a mesma. Um assassino e um mentiroso têm a mesma condição diante de Deus. Pecadores. As consequências do pecado é que são diferentes. Um assassino vai ter uma consequência, um mentiroso vai ter outra. Mas a condição pecador é a mesma. E sabe, a gente tem que parar com essa historinha, sabe? De que, não, porque Deus é amor, Deus ele não julga a gente. Mentira! A essência de Deus é juízo também. A base do trono de Deus é juízo e justiça. Declara a palavra de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Sabe? Para com isso. Eu acho tão interessante que a galera Paz e Amor, tem a galera Paz e Amor vermelhinha, amarelinha e coloridinha. E eles falam, porque quando chegou aquela prostituta, Jesus não a condenou. Opa! Lê o texto direito. Jesus não apedrejou. Mas a Bíblia declara, mulher, onde é que estão os seus acusadores? Foram todos embora, Senhor. Então vai e não peques mais. Jesus reconheceu que ela era pecadora. Que negócio é esse? Vai ler a Bíblia, direito. Jesus não matou ela por causa do pecado, igual eles queriam. Mas Jesus reconheceu que ela era pecadora e falou assim, para de fazer isso que você fez. E pode ir embora. Que negócio é esse? Você acha que vai ficar na mesma condição? Vai continuar no pecadinho de estimação? Ficar lá de boa? Não, filhão. Tem que parar com a prática, sabe? É por isso que eu gosto muito de uma coisa que o cristianismo tem, que é o arrependimento. Isso aí é top. Isso aí é fantástico. Se você for ver nas outras religiões, você vê muito a questão de penitência. Né? O cristianismo, a base do cristianismo não é essa. O cristianismo bíblico, não estou falando de religiões, não.
né? Mas não tem, eu fico vendo alguns crentes evangélicos falando, não, porque agora eu tenho que pagar o preço. Tem que pagar o preço, rapaz. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Para com isso, para de bobeira. Você não sabe o que é pagar preço, não. Você tá louco, né? Até mesmo eu, de vez em quando, uso esses termos, mas o preço é outro. Não de salvação, não de vida com Deus. Você pode pagar um preço de algo que você tem que fazer, de um ministério que você tem que executar, e é um preço que você tem que pagar. Beleza, aí show de bola. Agora de salvação, não, meu filho, o preço já foi pago, sabe? Não tem dessa, não. A salvação é de graça, ela é gratuita. E é isso que a gente tem que compreender, porque quando a gente fala de arrependimento, é simples. Você fez uma coisa, você sabe que aquilo que você fez é errado, você pede perdão e não faz mais. Acabou. Ó, Rodrigo, tô perdoado? Tá. Cara, isso é fantástico. Só o cristianismo tem esse negócio. Um dia alguém me perguntou numa aula, né? Falou assim, mas professor, o cara que é estuprador, o cara que é pedófilo, o cara que é assassino, é só pedir perdão? Assim, e deixar de praticar o que ele fez. Se ele matou alguém, ele não pode voltar a matar. Se ele assaltou alguém, ele não pode voltar a assaltar. Se ele estuprou alguém, ele não pode voltar a estuprar. Se ele molestou alguém, ele não pode voltar a molestar. É isso que as pessoas não entendem. Não é o perdão pelo perdão. É o perdão a partir de abandono de prática. Então, as pessoas falam, porque é fácil, o cara fez, aprontou, vira crente, pronto, acabou. Vira crente, pronto, acabou, se ele deixa de praticar as coisas. Se ele continuar praticando, ele está tão errado quanto no início. E é algo que eu gosto muito, que eu acho interessante no cristianismo, é que não há limite de perdão para Deus. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida e arrependimento, porque existem muitas pessoas que são recorrentes na sua prática de pecado, apesar de a Bíblia falar que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele pode pecar, errar aqui e ali, pedir perdão e seguir em frente. Mas ele não tem isso como um hábito, ele não tem isso como praxis, ele não tem isso como prática de vida, entende? Mas errar, ele vai errar. E aí ele tem que pedir perdão e seguir ali com a vida dele. Então, mas eu acho muito interessante porque alguém faz uma besteira, pede perdão, se arrepende, deixa. Pronto, tá limpinho. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei o autor dela, mas não é minha, que fala o seguinte, aquele que é nascido de Deus, o pecado na vida dele tem que ser uma coisa entendida. De que sujo, aliás, limpo, não é aquele que nunca se suja. Limpo é aquele que sempre se lava. Vou repetir, porque essa frase é maneira demais. Não é minha. Limpo não é aquele que nunca se suja. Limpo é aquele que sempre se lava. Eu acho isso fantástico. E eu vejo hoje o cristianismo nesse nível. A gente pode errar. Não deveria. Concordo com você. A gente não deveria errar. A gente não deveria pecar. Mas peca. Mas erra. E essa constante, fala, caramba, não devia ter feito isso. Mas, Deus, peço perdão, não vou voltar a fazer. E é isso, sabe? De você, muitas vezes, entender que se você vai errar, erra uma coisa nova, pelo menos, né? Eu sempre falo isso com as pessoas que caminham comigo na igreja, né? No ministério, alguma coisa. Cara, vai errar, erra uma coisa nova. Sabe? Não erra a mesma coisa, não. Sempre a mesma coisa, o mesmo pecado, a mesma coisa. Não, é uma coisa nova, pelo menos, né? Para dar distinção, pelo menos, de erro. Eu gosto muito de Davi, e eu ficava vendo assim, cara, a Bíblia chama Davi como homem segundo o coração de Deus. Eu falei, caramba, como é que pode, cara? Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele pega a mulher de uns comandantes dele, depois ele faz um censo, que Deus não mandou fazer, só para saber o tamanho do reino dele. Ele era um pai omisso, um filho estupra a irmã, o filho vai lá, mata, ele fica quieto. Mas quando você vai ver, os pecados de Davi eram distintos, eram diferentes. Ele nunca erra a mesma coisa. Aquilo que ele fez com Betseba, ele nunca mais fez com ninguém. Aquilo que ele fez no censo de Israel, ele nunca mais fez de novo. Aquilo que ele fez com o filho dele, ele nunca mais repetiu daquela mesma postura.
É isso que a gente tem que entender. Vai errar, meu filho, vai errar coisa nova, pelo menos. Não vive naquela parte do mesmo pecado. Pede perdão, usa igual cartão de crédito. Ô Jesus, pede perdão, passa aí o perdão, passa aí o perdão. Não, filho, sabe? O pecado não pode ser planejado. O pecado tem que ser involuntário. É algo que eu sempre falo com as pessoas. Você não pode, não, porque eu vou lá pro motel com a mulher, depois que eu fizer tudo, eu peço perdão pra Deus. Vai pro inferno, safado, sem vergonha. Não é assim que funciona, não. O pecado pra você tem que ser um acidente. Caramba, bicho. Saí de casa, tinha que trabalhar, de repente a mulher me pegou e tal. Você não tinha nem que ir, né? Mas tudo bem, vamos considerar aqui. Aí me fechou, me trancou aqui, eu tava numa situação difícil com a minha mulher, agora já era. Tem que ser um acidente, pode ser algo planejado. Entendeu? É isso que tem que entender. Não, poxa, eu não queria beber, mas meus amigos me chamaram. Não devia nem ter ido, saído com os amigos, mas beleza. Saí, tomei. Não pode ter planejamento pro pecado, cara. Isso não pode ser algo que você, não, vou vir aqui depois. Não. Tem que ser um acidente. Igual você deu uma tropicada, alguém bateu. Pá! Caramba, não devia ter feito, mas aconteceu. Aí você pede perdão, deixa a prática e aí você recebe literalmente graça novamente. É isso que a gente tem que compreender. De que o pecado, ele estanca na sua vida o fluir de Deus. Ele estanca a vida, porque o pecado gera morte. Então, se nós não queremos morte, temos que parar com isso. Entende? Deixa eu orar por vocês, já tá dando aqui. O tempo passa rapidinho, né? Gosto de ficar meia hora com vocês, já tô aqui há 25 minutos só disparando. Então, se você tem algum pedido de oração, faça aí, escreva seu pedido de oração. Quero orar por você nesse nosso 25º dia, né? E falando aí sobre zerando as pendências espirituais. Né? Escreva aí seu pedido de oração. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, seu negócio, em nome de Jesus. Lembrando, você que está aqui nos assistindo, e às vezes pode não estar ao vivo, mas está assistindo a gravação, pode escrever também aí o seu pedido de oração, porque eu leio todos os comentários e oro pela sua vida. E tá entrando gente nova aí, tô vendo aí alguns perfis que eu não vejo aqui normalmente. Então, siga aí a gente, Rodrigo Matias 7, segue aí aqui no Instagram. Se você for ver no YouTube, não tem como não. Mas siga lá o canal também. Rodrigo, como é que eu faço? Clica aí, aqui em cima que você segue. E se você estiver no YouTube, aqui embaixo, você pode ver aqui também, tem aqui, curta o vídeo, compartilhe, mas curta o canal, que é importantíssimo pra gente. Vamos lá? Os pedidos de oração. Giovanni, isso mesmo? Giovanni Silveira Gomes. Para Larissa, minha esposa. Estética Cris, oração pelo fortalecimento da vida espiritual da minha família, união. Cris estava com a gente lá no nossa última aula hoje, o treinamento de profetas. Bênção, já está aqui também. Luci Dantas, salvação dos meus familiares, nome de Jesus. Oração pelo retorno da minha mãe, a sua conversão, nome de Jesus. Nossa família do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui, Paula Barbosa, oração pela minha vida espiritual, família e financeiro. Em nome de Jesus, Deus vai fazer. Se você tiver mais algum pedido, pode escrever. E antes que alguém me pergunte, que eu estou vendo gente nova por aí entrando, Rodrigo, que hora que você entra? Não tem hora. Desses 30 dias que a gente vai ficar aqui, 30 dias eu vou ter que falar sobre isso, que tem gente que me manda na DM. Pastor, queria tanto ver que hora que você entra. Não tem hora, gente. É a hora que dá. Hoje eu estava numa reunião o dia inteiro ali na SME, na Secretaria de Educação. Depois tive que ir lá para casa dos meus pais, ver algumas coisas com meus filhos, questões de empresa. Depois dei aula hoje, acabou a aula, tô entrando aqui. Então é quando dá. Quando dá, eu vou e faço aqui. Às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, hoje foi de noite. Então, por isso que é importante você seguir aí, Rodrigo Matias 7, porque aí quando a gente fizer uma live, fazer uma postagem, você é notificado. Acione o sininho para que você seja notificado. E claro, né, tudo que a gente faz aqui, acabou aqui, a gente faz o upload lá no YouTube. Siga lá o canal também, que vale muito a pena. Rodrigo, nem sei que canal é esse que você tem no YouTube. Aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7,
tem na bio um link. Tem nesse link todas as minhas redes sociais, inclusive do YouTube. Entra lá, clica, que é benção. Lele Avalim, oração pelos professores e equipe da escola SEMA. Vamos orar. Diego Lima, pela minha filha, Gabriele. Eita, e é um Gabriele chique, hein? Y-E-2-L-Y. Meu Deus, é manto. Vamos orar, gente, que senão daqui a pouquinho vai passar do horário que eu gosto de ficar com vocês, que é sempre meia hora todos os dias. Amanhã estamos juntos aqui novamente. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, o teu poder seja sobre cada vida. Nesses 30 dias, meu Pai, como nós estamos, meu Pai, eu levanto as minhas mãos. Sim, de mãos levantadas, eu oro por cada causa. Pessoas que pedem pela conversão de seus familiares, pessoas que pedem aqui, meu Pai, pelo seu trabalho, pelas suas equipes de trabalho, colegas de trabalho, instituições de trabalho. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada um, derramar da tua graça, da tua bênção, do teu poder, nesses 30 dias, que haja uma visitação dos céus sobre cada vida e que algo novo venha acontecer sobre cada pessoa, que haja uma transformação. Visita essa casa, visita essa empresa, visita esse ônibus, esse lugar onde essa pessoa está, não importa a geografia, que o Senhor possa visitá-lo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, gente. Um abraço. Tchau, tchau.